Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, lição de número 5, Teologia Litúrgica da Conversão. É interessante, né? Porque nós tomamos muitos manuais de liturgias nas mãos e, meus irmãos, não existe isso. Eles falam sobre fazer casamento, apresentar crianças, fazer batismo, realizar Santa Ceia, mas não tem liturgia da conversão. Mas deveria ter. Nosso tem, graças a Deus. Por quê? Porque se liturgia é um serviço a Cristo, todo esse serviço começa a partir da confissão dos pecados, do arrependimento e da aceitação de Jesus como o nosso Salvador. Então, para estudarmos a teologia litúrgica da conversão, nós vamos iniciar pelo conceito bíblico de conversão. Nós vamos definir conversão. Conversão é um termo oriundo do latim, especificamente vindo de outras duas palavras. Com, totalmente, e vertere, virar. Logo, o sentido nato dessa palavra é a mudança radical, é o giro completo. Mas não somente o latim prevê um significado assim. As línguas bíblicas dão o mesmo sentido. No hebraico temos subi, que significa girar, voltar, usado em condições físicas, morais ou espirituais. E no grego temos epistrefo, que representa as mesmas ideias e usos, voltar, virar. Então, converter-se espiritualmente significa ir numa direção e converter, virar em outra direção, que naturalmente é a da aceitação de Jesus como Salvador. Qual é o mecanismo da conversão? Como ela funciona? Que tipos de conversões existem? Nós temos algumas aqui e elas são bem curiosas. Vamos começar pela conversão biológica. O que significa conversão biológica? O exemplo que damos aqui talvez seja o mais fácil de entender. É a de uma criança, por exemplo, criada no Evangelho. Os irmãos sabem que a força da religião da criança está em seus pais. O que significa isso? O estudo da psicologia de religião sugere, e é bastante interessante, que quando a criança nasce dentro de um determinado ambiente religioso, provavelmente ela seguirá aquela ordenação religiosa até o fim de sua vida. É claro que o poder de Deus quebra essa cadeia. Então, uma criança que nasce em um lar dominado pelo catolicismo romano, ou pela macumba, pelo espiritismo, pelo islamismo, pelo poder de Jesus, pode vir a ser libertada do pecado e salva dos seus maus caminhos. Mas, tratando a coisa apenas do aspecto funcional, a força da religião de uma criança está nos pais. Então, nós cumprimos na vida dos nossos filhos aquilo que a Bíblia recomenda, não é? Instrui a criança no caminho que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí, meus irmãos, a criança vai à igreja levada pelos pais, aprende a orar, por exemplo, dos pais, tem uma Bíblia porque o pai deu e faz a criança ler e participa do culto doméstico, mas vem um momento em que a intimidade, a maturidade da criança levam-na a depender cada vez menos dos pais e mais de Cristo. É o que a gente chama de conversão biológica. Semana passada mesmo aconteceu uma coisa bem interessante lá em casa. A minha menina tem 6 anos, a nossa filhinha mais nova, aliás, 5 anos. A Amy vai fazer 6 anos. E aí eu estava no culto doméstico, e aí pensei, vou ter que fazer um culto doméstico diferente hoje. Porque a Amy já tem 5 anos, daqui a pouco vai fazer 6, ela é crente, mas ela precisa aceitar Jesus, né? Criada na igreja, como a gente gosta de brincar, já nasceu crente, mas precisa aceitar Jesus. E a gente não deve esperar muito tempo para isso, não. Quando a criança tiver um certo entendimento, você já deve instruir quanto à confissão de pecados e à salvação.
Então a gente sabe, a gente instruiu tanto a Amy quanto o Estevão, desde pequenininho sabem o que é pecado, o que o pecado faz, mas faltava aquela conversa da Amy para ela aceitar Jesus. Bom, então eu chamei a Amy durante o culto doméstico e aí começamos a explicar para ela que vai ter um dia que Jesus vai buscar a igreja, vai tirar a igreja toda da terra e todos nós vamos morar lá no céu. Mas quem tiver pecado não vai entrar no céu. E para tirar o pecado do coração, tem que convidar Jesus para morar dentro do coração. E eu pensei que eu fosse ouvir dela alguma daquelas perguntas bem próprias das crianças, porque as crianças têm dificuldade de abstração, né? Então, se você diz para a criança, Jesus mora no seu coração, ela acha mesmo que lá no seu coração tem um móvel, uma mesa, uma cama, Jesus mora lá, faz comida lá dentro. A cabecinha das crianças é assim, né? Então, para minha surpresa, a Amy disse assim para nós: então é para ele morar no meu coração, igual ele já mora no coração do senhor e da mamãe? É isso aí mesmo, Amy, você entendeu. Então a gente tem que fazer uma oração para Jesus morar no seu coração. Aí ela falou assim, o senhor começa a oração? E eu repito? Eu começo, lógico. Então começamos lá. Vai repetindo, filha. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Aí ela repetiu, né? Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. E aí eu fui falar um pouco mais. Quando eu abri a boca para dizer outra frase para ela, ela falou, tá bom, já entendi já como é que é. Senhor Jesus, te peço perdão pelos meus pecados, agora eu te peço, vem morar na minha vida, vem morar no meu coração, porque eu quero ir morar no céu com o Senhor. Eu falei, rapaz, entendeu tudo. E a gente pensa que não, né? Então isso é aquilo que se chama de mecanismo de conversão biológica. Conforme a maturidade vai chegando, a criança vai deixando de depender dos pais para desenvolver sua própria relação com o Senhor Jesus Cristo. E isso tem que começar por uma oração de confissão de pecados. A outra conversão que há é a conversão copernicana, de Copérnico. Essa aqui é um pouquinho mais incomum, a gente nem escuta falar muito disso, mas também não podemos imaginar que essa conversão tenha a ver com o Evangelho, não, de Nosso Senhor. Ela se trata de uma conversão a uma... Vamos usar essa palavra mais genérica, eu não gosto muito, mas agora é o que explica bem. É uma conversão à religiosidade, é uma conversão à espiritualidade, não é uma conversão a Cristo. E essa conversão acontece de uma forma interessante. Ela tem esse nome porque retrata a própria experiência espiritual de Copérnico, que em algum momento da vida despertou, abriu os olhos e disse, eu sou religioso e nem sabia. Então, mais ou menos é isso que significa essa conversão copernicana. É aquele estalo que dá na vida de alguém, a pessoa diz, então eu nem estava sabendo que eu era religioso e sou. Então vou buscar mais a religião. O problema é que não significa buscar a Cristo, né? Mas apenas a religiosidade. A outra conversão que há é a conversão bíblica. É essa que nós queremos. É aquela que nós queremos inculcar nos nossos filhos, mesmo que em alguma medida nós possamos verificar que a fisiologia, a maturidade, a idade dos nossos filhos torna essa conversão bíblica algo que é iniciado sim com a confissão de pecados, como foi no caso da Amy, mas que vai crescendo, desenvolvendo-se, conforme aconteceu, e tomamos, por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 52, que diz sobre o próprio Cristo, e crescia Jesus em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. É o que a gente espera com as nossas crianças também. Mas tudo isso começa com a verdadeira conversão bíblica. E essa conversão bíblica significa que a pessoa reconhece Cristo como seu Salvador. É isso que nós queremos. Nós não queremos uma conversão meramente colateral. O que é a conversão colateral? É aquela que acontece porque alguém começa a namorar uma pessoa que é cristã e aí sabe que aquele cristão não vai se casar com quem não é crente. Então tá bom, eu vou entrar para a igreja também para poder namorar
com tal moça. Acontece demais, né, irmão? E é julgo desigual. Então, a gente precisa entender e instruir os jovens que alguns namorados ou algumas namoradas não aceitam a Cristo, né? Elas aceitam o rapaz crente com quem querem namorar, ou o moço aceita a moça crente com quem ele quer namorar. Não é bem a Cristo que ele aceita. Então isso aí é a conversão colateral, não é o que nós queremos. Existe a conversão forçada, mas o próprio nome já explica, é aquela conversão obrigatória. Era comum nos períodos da Inquisição, quando judeus na Europa, especialmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha, eram levados a se converterem do judaísmo ao catolicismo. E aí a conversão forçada. Existe a conversão no leito de morte, aquela que acontece nos últimos instantes da vida. E se ela for mesmo nos moldes bíblicos, isto é, com a confissão do pecado, com a proclamação de Cristo como Salvador, ela é tão válida quanto a conversão de moldes tradicionais, aquela que um dia a gente vê acontecer quando alguém entra na igreja, aceita Jesus e dedica o restante de sua vida a Cristo. A conversão no leito de morte é válida também, desde que ela aconteça dentro de certos parâmetros, né? Tem que confessar os pecados e confessar Jesus como sendo o Salvador. Depois nós temos a conversão civil. O que é isso? A conversão civil é um ato conciliatório, muitas vezes é obrigatório também, para o cumprimento de certos pré-requisitos. Vamos a um exemplo? Por exemplo, a família real britânica tem uma regra. Qualquer daqueles herdeiros ao trono só pode se casar com alguém que seja anglicano. Então essa é a conversão civil. Acontece muito. Esses dois netos da rainha da Inglaterra agora se casaram com moças que não eram anglicanas e elas tiveram que se converter ao anglicanismo para poderem se casar com os príncipes herdeiros. Essa é a conversão civil. A família real brasileira, embora seja uma família imperial não reinante, mantém essa regra. Então, para se casar, qualquer membro da família real brasileira precisa se casar com alguém que seja católico, não pode ser de outra religião. Se for, tem que se converter ao catolicismo e é o que se chama de conversão civil. Mas existe também uma outra prática diferente, que é a prática do proselitismo. O que é o proselitismo? Em sentido amplo, o proselitismo pode ter os mesmos efeitos de uma conversão. De forma mais específica, no entanto, significa não apenas converter, mas chegar à conversão mediante a renúncia de uma conversão anterior. Então, de uma forma bem técnica, alguém que sai do catolicismo e aceita o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é prosélito, ela vem de uma conversão anterior ao catolicismo, mas agora converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. Existe um resumo histórico do proselitismo aqui no nosso livro, e ele conta sobre a conversão de pessoas ao judaísmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive, era muito comum que houvesse no período do Antigo Testamento, no período do exílio, comentários dos líderes religiosos, especialmente os rabinos dentro das sinagogas, né? Então já estamos no exílio, no pós-exílio, exaltando o prosélito que se tornava judeu. Olha, você merece nossos aplausos, você quis ser judeu sem ter nascido judeu, que Deus te abençoe por isso. Mas o mesmo rabino que louvava o prosélito também dizia assim: eu só não estou muito certo, foi das razões que levaram você a isso. Por que será que você abandonou a sua fé anterior para abraçar a fé judaica? Então, os judeus são muito desconfiados, né? Nós, no cristianismo, graças a Deus, já recebemos de muito bom grado as pessoas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Nós abraçamos o novo convertido e recebemos-lo no meio de nós, porque ele foi salvo pela mesma graça que nos salvou.
Se você conhece algum exemplo que não é assim, é porque essas pessoas que não tratam o novo convertido com acolhimento também estão precisando aceitar Jesus. Essas conversões, bem explicadas aqui no nosso livro, levavam com que o prosélito pudesse vir a desfrutar de alguns tipos de benefícios da cidadania judaica, uma vez que ele entrasse para o judaísmo. Alguns, mas não todos, porque, meu irmão, o judeu não considera alguém judeu assim da noite para o dia, não. Era necessário que o prosélito estivesse praticando o judaísmo há pelo menos 10 gerações, sendo aprovado pelos demais do povo, para que os seus descendentes, depois de 10 gerações, pudessem vir a ser considerados judeus. Já pensou? Não é brincadeira, não. E temos o proselitismo no Novo Testamento. Também no Novo Testamento havia o proselitismo quer para o judaísmo, ou, o que é o nosso objeto de estudo bem mais assenhoradamente, o proselitismo para dentro do cristianismo, que são aqueles que vieram do judaísmo e aceitaram a Jesus, que saíram das religiões romanas e aceitaram a Cristo, que abandonaram as filosofias gregas e o culto à sabedoria humana e aceitaram a Cristo. Então, o proselitismo é, tecnicamente, isto, o abandono de uma conversão anterior em favor de uma nova. E, claro, aqui o que nos interessa é quando alguém aceita a Jesus como seu Salvador. Então, agora chegamos mesmo à liturgia da conversão. E vamos começar vendo quais são as participações do Pai, do Filho e do Espírito Santo na conversão. O Pai criou o homem. Deus deu a lei. Pela lei do Senhor fomos julgados. Deus, por misericórdia, providenciou um Redentor e o próprio Deus aceitou o preço pelo resgate que foi pago por Cristo. Aí já chegamos à participação do Filho. O Filho, no que tange à conversão, ressalta-se que a vida terrena perfeita de Cristo e sua obediência irretocável à lei de Deus, bem como a sua morte vicária, isto é, a sua morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar, fizeram o Senhor Jesus Cristo o executante da salvação, ainda que ele mesmo vá ser o juiz de toda a humanidade. E o papel do Espírito? O Espírito inspirou o registro da Bíblia. O Espírito também confirma a verdade da Bíblia nos homens e o Espírito oferece discernimento e convencimento para que nós aceitemos a Cristo como nosso Salvador. Quais são, já que estamos falando de liturgia, né? Quais são as etapas rituais da liturgia? Como a liturgia de conversão acontece? Quais são suas etapas rituais? Primeiro, confissão. Segundo, arrependimento. E terceiro, a decisão por Cristo. Irmãos, só é conversão se tiver esses três, senão não é. Primeira coisa, confissão. É preciso confessar os pecados. O rito litúrgico da conversão exige isso. Declaração pública através do qual o penitente reconhece os seus pecados. Diz aceitar os artigos de fé da Igreja. A confissão evangélica pressupõe confiança nos méritos de Cristo para salvar. Não é apenas um assentimento intelectual. Na doutrina católico-romana, isso aí é parte de um sacramento, que é a penitência. Só que nós não praticamos penitência, porque Cristo foi penitenciado em nosso lugar. Então, nós confessamos aceitar a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus. Confissão de pecados. Quando eu prego, todas as minhas mensagens encerram-se com um apelo ao pecador. Meu irmão, estou nem aí se eu estou pregando em congresso, se eu estou pregando em conclave de círculo de oração. Normalmente o pessoal vai para essas festas de departamento esperando que o pregador
faça aquele movimento no final, chama o povo para frente, aí vem os jovens desesperados, chorando, todo o congresso é a mesma coisa. Como tem gente demais nos congressos para fazer movimento, então eu decidi entregar a minha pregação nas mãos do Senhor Jesus para fazer das minhas pregações aquilo que realmente interessa para Cristo. Porque o crente fraco, irmão, ele que tome vergonha na cara e vai orar, vai ler a Bíblia e vai consertar a vida dele. Fica chamando o povo na frente para ficar chorando agarrado. Aí o que acontece? Você faz isso, chama essa molecada para frente, chama as irmãs para frente, chama os adolescentes para frente, os jovens. Termina o congresso, você vai lá no Facebook e vê aquele povo todo que estava 5 minutos atrás agarrado, tirando foto assim, fazendo biquinho no púlpito. Eu vou ficar fazendo papagaiada para essa turma? Vou nada. Eu vou fazer o que interessa para Jesus. Então termino as minhas pregações, não importa onde for, convidando o pecador a aceitar a Cristo como Salvador. É o que me importa e é o que importa para Cristo. E deixa que os itinerantes façam a animação de auditório. Meu negócio é falar de Jesus e deste crucificado. Quando o pecador vem à frente, já tem bastante tempo que eu mudei o jeito de orar na hora do apelo. Antigamente, eu pedia para a igreja levantar as mãos e orar junto comigo, intercedendo por aquela pessoa. Mas aí um dia, preparando esse estudo aqui, eu vi o seguinte: peraí, que eu estou fazendo esse negócio errado. Isso aí não está funcionando, não. Porque o rito da liturgia exige que o pecador confesse os pecados e não que nós oremos por ele, pedindo a salvação dele. Ele é que pede a salvação da própria alma. Então, como eu faço agora? As pessoas vêm à frente e aí, naquele momento, é natural, eu não me importo com isso. Na hora que a gente faz o apelo, é natural que alguém vá e toque um hino, né, bem baixinho no piano, uma música, um hino para tocar o coração, umedecer a terra seca do coração. Isso eu não me importo. Eu me importo é que fique tocando o hino na hora que eu estou pregando. Aí não pode. Mas na hora do apelo não tem problema. Aí o pecador vem à frente. Aí o que eu digo? Meus irmãos, agora todos nós aqui na igreja vamos fazer silêncio absoluto. Ninguém fala nada, ninguém toca nada. Silêncio, silêncio. Porque essa pessoa que veio aceitar Jesus vai falar com Jesus. E aí eu digo para quem está lá na frente: você agora vai fechar seus olhos e vai repetir o que eu vou lhe dizer. E a pessoa ora as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, eu te peço que perdoe os meus pecados e que me receba como um filho de Deus. Essa é a oração da liturgia. Naquele momento, meus irmãos, está completada a liturgia bíblica da conversão. Precisa haver confissão de pecados. Essa confissão demanda arrependimento, que está manifestada naquela oração. Arrependimento significa compulsão, contrição, tristeza causada pelo pecado. E, finalmente, a decisão, que é a capacidade que o indivíduo tem de escolher um caminho de acordo com a palavra de Deus. Essas 3 definições que estão aí, confissão, arrependimento e decisão, eu as tirei do dicionário teológico do pastor Cláudio Honor de Andrade, e estes 3 itens, jungidos numa oração, fazem a liturgia da conversão. Então, a partir de agora, quando você estiver pregando, evangelizando, entenda isso. Não é você que ora pelo convertido. O novo convertido é que tem que fazer uma oração na qual ele confesse, arrependa-se e declare a decisão dele. Com isso, queridos irmãos, nós chegamos ao final de nosso estudo sobre a teologia litúrgica da conversão. Na nossa próxima aula, se Jesus assim nos permitir, lição 6, nós vamos falar sobre o batismo em águas. Até lá então, se Deus permitir, que o próprio Cristo em Deus abençoe a sua vida.